Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Hoje tu vai aprender um pouco mais sobre o povoamento dessa região aonde a gente vive hoje. A gente tem algumas hipóteses sobre o povoamento das Américas, certo? Para chegar nessas hipóteses foram utilizadas muitas descobertas arqueológicas. Essas descobertas foram feitas aí ao longo do tempo, então a gente formulou essas hipóteses e, teoricamente, utilizando a hipótese mais aceita pela ciência, os primeiros habitantes da América do Sul, aonde fica o Brasil, teriam vindo da Ásia a partir do Estreito de Bering. A gente já conversou um pouco sobre isso na aula lá sobre teorias das migrações. A partir dessa teoria, a gente tem a teoria de Clovis. No sítio arqueológico de Clovis, nós temos ali, foram encontrados vestígios de uma cultura específica, a cultura denominada cultura Clovis. Ali nós temos esses vestígios que dizem que o povoamento da América do Sul teria surgido a partir dessa cultura, que descendo da América do Norte chegou até onde fica o Brasil. Mas tem um probleminha nessa explicação, ou melhor, um problemaço, ou uma solução, se você quiser encarar assim. Foi encontrado, em um sítio arqueológico aqui no Brasil, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, o fóssil mais antigo das Américas, o fóssil de Luzia, batizado como Luzia, Seria o fóssil de uma mulher que teria morrido aí próximo dos 20 anos e que viveu há 12,5 mil anos. Percebeu-se, analisando a estrutura do rosto da Luzia e fazendo uma reconstrução do que seria o rosto da Luzia, que ela não tem traços asiáticos, que ela teria traços mais parecidos com traços africanos ou traços oriundos da Oceania. Por isso, desenvolveu-se uma outra teoria sobre a migração, sobre a chegada dos povos aqui no Brasil. Até hoje, ainda não se chegou a um consenso. Existe ainda uma teoria que fala sobre uma única onda de migração vinda da América do Norte, uma teoria que fala sobre duas ondas de migrações diferentes, ou a teoria de que os povos teriam saído da África e da Oceania e navegado até chegar ao Brasil, e aí estaria explicado, o surgimento da Luzia, o surgimento de um povo com essas características faciais, com essas características culturais. De uma maneira ou de outra, se sabe que na América do Sul, com achados mais recentes, inclusive na região do sítio arqueológico da Serra da Capivara, que é Serra da Capivara, Pi aqui não é 3,14, é Pi de Piauí. É um sítio arqueológico localizado no Piauí que tem alguns vestígios que são anteriores a essa data aqui de 12,5 mil anos. Então, até hoje é um campo em disputa no conhecimento como se chegaram os primeiros habitantes no Brasil. Mas, a partir disso, a gente tem que a organização desses povos originários brasileiros, inicialmente é uma organização nômade, que vive da caça, da pesca e da coleta. E esses povos vão se organizar e a gente conhece eles como os grupos indígenas. Aqui a gente não vai poder citar todos os grupos, os povos indígenas brasileiros. Vamos usar como exemplo o povo Tupi e o povo Tapuia. Os povos Tupi e Tapuia são povos que são agrupados de acordo com características semelhantes, seja o uso de uma língua parecida ou costumes parecidos. Tupi são os povos que habitam, tradicionalmente, o litoral do Brasil. E o povo Tapuia é um povo mais do interior. Além deles, a gente pode citar, por exemplo, os Yanomami também, e a gente tem entre esses povos uma relação que às vezes é cordial e às vezes é de disputa. Existe disputa entre Tupi e Tupi, existe disputa entre Tapuia e Tapuia e existe disputa entre Tapuia e Tupi. Então, o território brasileiro é um território que abriga essas disputas entre os povos originários, que também, ao longo do tempo, começam a desenvolver sedentarização. E aí a gente vai ter o cultivo da terra, para a agricultura e para o desenvolvimento desses povos indígenas, que são os primeiros povos a habitarem o Brasil, antes não do descobrimento, mas da colonização. Vamos chamar assim que é melhor, porque o Brasil não foi descoberto, visto que já haviam povos que viviam por aqui, mas sim colonizado pelos povos europeus. Beleza? Até a próxima!